Bom, a gente vai falar um pouquinho agora, gente, sobre os nossos comportamentos. É uma série muito especial que nós desenvolvemos para você, chamada Caminhos do Comportamento. Poxa, a gente vive, a gente tem tantas manifestações, a gente se comporta de tantas maneiras e a gente percebe o quanto é prejudicial a gente, o quanto é benéfico e a gente percebe que a gente precisa mudar. Mas a gente consegue mudar sozinho? Não. A gente precisa de ajuda e a gente precisa conhecer. Então, a gente vai abordar toda quarta-feira, aqui no mês de junho, sobre assuntos ligados ao nosso comportamento. Aqui no estúdio, cada encontro a gente vai refletir de temas importantes que vão impactar na sua saúde emocional, no seu comportamento, assim ajuda também a sua espiritualidade, tá? E hoje o tema é compulsão alimentar. Tem fome de quê? Será que você tem fome de quê? Então, quem acompanha essa caminhada comigo hoje, começa essa jornada, é a psicóloga Beatriz Ferrari, especialista em terapia cognitivo-comportamental e vai responder para nós. Bom dia, Bia, seja bem-vinda. Bom dia, Dani, muito obrigada, sempre um prazer estar aqui. Que alegria te receber. Obrigada. Muito bom. Por que é tão importante a gente refletir sobre essa pergunta? A gente come, às vezes a gente come e nem sabe o que está comendo, e come, às vezes tem gente que não come nada, a gente come demais. Por que é importante a gente se perguntar, tenho fome de quê? Muito importante essa pergunta, né, Dani? Num primeiro momento é para a gente conseguir identificar, estou comendo porque de fato tenho uma fome física, uma fome fisiológica, onde o meu corpo me dá sinais de fome, ou seja, o estômago começa a roncar, eu fico ali com uma sensação de às vezes uma visão turva, né, mais fraqueza, então é o meu corpo sinalizando que sim, estou com uma fome física, ou é uma fome emocional, né? Eu tenho vontade de comer um alimento específico naquele momento, então um docinho, um chocolatinho, alguma coisa mais calórica. Então a gente conseguir fazer essa diferenciação nos ajuda a identificar, eu estou comendo porque preciso neste momento, é fisiológico, ou é porque eu estou procurando algo para apaziguar algum sentimento desconfortável dentro de mim. Olha que interessante, gente. Como que pode não ter essa fome emocional e a gente deposita, então, no alimento? Muitas vezes é no alimento. Muitas vezes. E isso tem a ver com a compulsão alimentar? Tem a ver, mas não é a mesma coisa. Tá? Para nós. Acho que é importante a gente fazer essa diferenciação porque eu observo muitas pessoas falando, eu sou compulsivo por tal alimento. E quando a gente fala de compulsão alimentar, isso é um transtorno. E para a gente categorizar qualquer coisa dentro da saúde mental como transtorno, tem que ter 3 características importantes. Tem que ter intensidade, prejuízo e frequência na vida do sujeito. Na compulsão alimentar, portanto, a pessoa ela tem que se alimentar por uma quantidade de alimento significativamente maior que a maioria das pessoas, dentro de um determinado período de tempo, sob circunstâncias semelhantes. Hoje a literatura, né, isso é muito subjetiva essa explicação, então hoje a literatura ela traz uma informação importante que é o seguinte, ela diz que dentro de 2 horas, se uma pessoa faz um consumo, né, uma ingesta calórica de 2.000 calorias, a gente está começando a pensar, falar sobre a compulsão alimentar. É claro que não é apenas esse critério diagnóstico que faz um diagnóstico de um transtorno de compulsão alimentar, mas isso é uma das características. Né? Então, tem que ter uma compulsão, uma voracidade, é um comer muitas vezes sem a fome física, né? É um comer para apaziguar uma emoção e depois de comer de forma descontrolada, muitas vezes eu sinto culpa, eu me sinto mal, eu fico triste, mais deprimido. E todos esses sintomas têm que acontecer por um período de pelo menos 1 vez por semana dentro de um período de 3 meses. Se não acompanhar todos esses critérios que eu coloquei aqui, a gente não está falando de compulsão alimentar. Aí, então, pode ser, aí se não acompanha isso, é a fome um emocional. Exagero. É o Isso, exagero. a gente está falando de um exagero. Né? Então, quando a pessoa ela não chega na compulsão alimentar, mas ela está se alimentando porque ela está ansiosa, ou porque ela está depressiva, porque como que ela identifica o que está acontecendo? Então, o primeiro sinal é a gente se observar. Né? Quando eu me alimento porque eu tenho fome, o meu corpo está dando sinais de fome. Está na hora de eu comer, Está na hora de eu comer. Né? E quando a gente tem uma fome física, uma fome fisiológica, a gente come qualquer coisa que nos oferecer. Então, se eu tenho salada disponível, vai ser salada que eu vou comer. Se eu tenho ovo, vai ser ovo. Né? Vai ser o que estiver disponível para saciar a minha fome. Quando é uma fome mais emocional, eu tenho predileção por algo específico.
E aí, quando eu percebo, eu quero comer coxinha, por exemplo, né? É algo específico, né? Eu quero comer aquilo, eu não estou falando mais de uma fome física. Então, neste momento é importante que eu pare e pense, estou com fome de quê para querer esta coxinha? O que eu quero apaziguar? Que sentimento é esse que está me levando ao comportamento de querer comer a coxinha agora? Que legal, que exemplo bom. E aí, então pode ser o quê? Dá um exemplo pra gente. Então tá, não é a coxinha, então a gente já pegou essa, hein? Aí, o que pode ser? Dá um exemplo pra nós. Bom, geralmente, né, as pessoas usam da fome emocional para apaziguar uma emoção desconfortável, uma ansiedade, uma tensão, um estresse, um tédio, uma tristeza, né? E é importante que a gente faça esse automonitoramento. Então, tô triste, e aí eu começo a pensar que eu acho que eu não tenho mais jeito, eu quero perder peso e eu não consigo, então, fazer o quê mesmo? Não tem o que eu faça. E aí eu me resigno àquilo e vou lá, abro a geladeira e pego a primeira coisa que eu tenho ali na geladeira à disposição e como. E aí eu como para apaziguar aquela tristeza que eu estava sentindo. Quando eu termino de comer, o que eu sinto? Culpa. Mas isso é consciente? Não. Ai, tô triste aqui no sofá. Muitas vezes não. Ai, tanto trabalho, meu chefe hoje tá chato, aquela coisa toda, hoje eu tô irritada. Ai, peraí, deixa eu comprar um doce aqui no aplicativo, vai chegar aqui no trabalho e vai resolver meu problema. Isso essa não compra. É consciente. Não. É tudo muito automático. Por isso a importância do automonitoramento, do autoconhecimento, para você perceber quais são os gatilhos, quais são os fatores desencadeantes, quais são as situações, quais são os momentos. Tem algum determinado momento do dia que você tem mais vontade de comer, por exemplo, um doce? Em que momento que vem esse exagero? Em que circunstância isso acontece? Então, esse automonitoramento e esse conhecimento de si te ajuda a conseguir identificar. E veja, uma pessoa que sofre com compulsão alimentar, ela sabe que o alimento não vai resolver o problema dela. Ela tem consciência disso. Mas é justamente uma falta de controle sobre aquilo que está se comendo e quando ela vê já foi e por isso bate o sentimento de culpa e de remorso. Diferente do exagero. O exagero pode vir um leve arrependimento, mas não fica aquilo tão pesado de eu ficar, né, remoendo, de eu ficar me sentindo culpado, de eu ficar sentindo vergonha. E algo importante, Dani, geralmente a compulsão alimentar, ela não acontece em público. Tá. Ela acontece velada? sozinha, velada, porque eu tenho vergonha da quantidade de comida que eu como. Então eu não mostro isso para as pessoas. Interessante. Então ela come escondido, né? Come de madrugada, come à noite quando não foi dormir, volta lá na geladeira. Não se alimenta próximo de outra pessoa. Tá. Interessante. E quais são os impactos emocionais que isso pode causar? Com certeza a gente pode começar falando ali de uma autoimagem mais distorcida, uma baixa autoestima, né? Isso pode também trazer impactos sociais no seu desempenho, a depender da sua profissão, né? Isso pode impactar também na sua vida profissional. Então, muitas vezes a gente vai criando uma crença negativa a respeito da gente. Então, eu não sirvo para conseguir fazer dieta, eu não consigo emagrecer mesmo, já tentei tantas coisas e nunca nada dá certo. Então, esse sentimento de uma descrença a respeito da minha capacidade de conseguir manter um peso e uma alimentação saudável, né? Isso vai gerando impactos negativos no meu conceito, na minha autoimagem e na minha autoestima. Nossa, Bia, que ótimo. E como que a gente pode fortalecer? Como que a gente trata isso? Olha, num primeiro momento é a gente aceitar que muitas vezes a gente precisa de ajuda. Exatamente. Né? Como é algo velado, geralmente o sujeito sofre sozinho. Sim. Né? E entender, portanto, que procurar ajuda não é um sinônimo, né, de fracasso, mas sim de eu preciso de ajuda e agora com uma ajuda eu vou conseguir fazer algo, é um primeiro passo. Então procurar ajuda de um profissional especializado, né? Então um psicólogo, um psiquiatra, se necessário for, ajuda com uma medicação, um nutricionista, né? Para que você não esteja sozinho, para que você entenda um pouco melhor sobre o seu quadro e para que a gente possa também pensar dentro da sua rotina, dentro do seu estilo de vida, o que é adequado e o que é melhor, para que você consiga de fato executar, para não gerar novamente aquela sensação de fracasso. Porque eu começo, não consigo, paro, né, me frustro e não consigo, né, não volto mais a fazer a minha dieta, não volto mais a comer de forma adequada. Então, com essa ajuda e com esse amparo, a chance de você conseguir fazer isso com mais qualidade e de uma forma dentro do tempo que você precisa para conseguir seguir, né, esse esquema, com certeza vai ajudar. Que interessante. E
quando você fala que é transtorno, para o pessoal que está em casa para entender também, isso tem cura? Isso tem que ter um acompanhamento para o resto da vida? Como que é? Bem, toda vez que a gente fala de transtorno de saúde mental, a gente fala de remissão de sintomas. O que é isso? Remitir sintomas é diminuir a quantidade de sintomas que se tem dentro daquele diagnóstico. Que ótimo! Isso, então tem como sim a gente remitir sintomas, mas é uma atenção constante, é uma atenção vigilante e é um cuidado que a gente tem que ter para a vida em relação àquele diagnóstico. Porque a pessoa sofre muito, né? Muito. Com todos os sintomas. Ela fica assim, ou é cura ou é nada, né? A vontade de não sentir mais aquilo, de não sentir mais fome de nada, ou seja, aquele exemplo da coxinha que ela fica, ai, vontade de comer aquela coxinha, vontade de comer aquela coxinha. Ou seja, com o tratamento, ela pode até sentir a vontade de comer a coxinha, mas ela vai saber lidar, é mais ou menos assim? Isso. A coxinha não é a vilã da história. Não é, né? Não é a vilã, né? A gente até pode comer a coxinha quando a gente tem vontade de comer coxinha. A grande questão é a quantidade, é a frequência que a gente vai se alimentar desses alimentos um pouco mais calóricos, né? Então, a gente sim pode manter essa coxinha sem problema algum, mas a gente vai ter que aprender a monitorar os nossos pensamentos e sentimentos, que são eles que nos motivam a ter a ação de comer de uma forma disfuncional. Exatamente, não sozinho, porque sozinho ninguém o consegue. Já toma posse disso, gente, porque é muito difícil você fazer isso, né? Bia, muito obrigada. Eu que agradeço. Nossa, foi ótimo. Foi ótimo Viu, mesmo. te receber aqui. Obrigada, Nossa, como a Dani. gente aprende. Queria que você desse uma mensagem rapidinho para quem se identificou com o tema, rapidinho, só para a gente poder encerrar com chave de ouro. Bom, eu gostaria de colocar que vocês não estão sozinhos, que se vocês sentirem necessidade, procurem ajuda, converse com um amigo, peça ajuda a alguém próximo e de confiança, mas não deixe de se cuidar, porque você é o seu bem mais precioso e só você pode fazer isso por você mesmo. Verdade, maravilha. Obrigada mais uma vez. Eu que agradeço. Sucesso, Deus abençoe você, Amém. sua vida. Obrigada, viu, por transmitir essa bênção para nós, né, gente? Conhecimento é bênção. Então, quando a gente conhece, a gente aprende a lidar e a gente se cuida melhor, né?